A gente mostrou um trecho dele falando no começo do programa sobre expectativa e ele fala também sobre essa filosofia, né? Qual é o foco do Ceará com relação às categorias de base? Vamos acompanhar. O grande foco do clube é a revelação de atletas, né? Junto disso vem as conquistas, né? Porque você faz um trabalho, você trabalha para revelar, mas trabalha também para ganhar alguma coisa, que isso vai te dar o norte de que o teu trabalho está sendo bem feito, né? Uma coisa não está totalmente ligada à outra. Mas quando você tem um trabalho bem feito, organizado, planejado, as conquistas vêm naturalmente. Fala, Mário Kempis. Mas são várias perguntas, mas muitas mesmo. A primeira que eu... Fica à vontade, viu? Vamos lá, a primeira que eu queria saber do Márcio. Mas quem faz esse intercâmbio da base com o profissional? É você que vai lá, por exemplo, e como é o relacionamento com o Chamusca? O Chamusca sempre teve uma filosofia de dizer assim, eu gosto de aproveitar garotos da base. Por onde ele passou, ele sempre teve essa filosofia. Como é que vocês estão fazendo? Você consegue ter um diálogo muito bom para ele? Vocês se reúnem semanalmente, mensalmente? Como é esse trabalho? Esse intercâmbio ele é feito, né, pelo coordenador, que hoje é a minha função no clube. Estamos criando um novo cargo dentro do clube, que é o supervisor técnico, né, que inclusive vai ser ocupado pelo João Marcos. E uma das funções dele vai ser esse intercâmbio, essa relação entre a base e o profissional, né, aproveitando a experiência que ele tem como jogador, a referência como ídolo do clube, né, o exemplo de cidadão, o exemplo de atleta. E aí, uma das funções dele será essa. Mas o Chamusca, realmente, isso que você falou é verdade, ele é um técnico que ele dá muita abertura para a categoria de base, gosta de trabalhar com jovens, gosta de dar oportunidade, gosta de incentivar. Desde quando ele chegou no clube, sempre uma abertura muito grande das categorias de base junto ao profissional. O próprio Erisson, que é o treinador do Sub-20, ele teve na reta final da Série B, ele passou praticamente um mês junto ao elenco profissional, acompanhando pré-eleção, acompanhando treino, acompanhando os jogos, indo no vestiário no dia dos jogos. Então isso faz com que haja uma integração maior entre base e profissional, também um crescimento dos profissionais da comissão técnica da base, né, aproveitando toda essa experiência que as comissões técnicas do profissional já adquiriram. Mais uma pergunta aqui, Tom Alexandre? É só em relação ao João Marcos, porque houve muito essa transição. Se o João ia continuar como profissional, ou ele ia para a base, ele mesmo disse que ainda queria jogar mais um ano. E durante as negociações ainda teve um imbróglio ali, se ele ia se permanecer. Ele acabou aceitando, mesmo com todas as condições, pela referência, experiência, pelo amor ao Ceará, em continuar, mas agora como profissional da casa, como profissional da base. Como é que vocês receberam essa chegada do João Marcos para a garotada também? O João, eu tive o convívio diário com o João no profissional durante 5 anos, né? Todo o tempo que eu fiquei no profissional, o João também estava lá, e a gente teve esse contato dia a dia. O João sempre deixou muito claro o desejo dele de quando encerrasse a carreira, ele queria continuar no clube, né, em outra função. Ele não sabia ainda ao certo se seria treinador, se seria a parte de gerência, enfim. Mas ele sempre deixou claro que ele gostaria de, quando encerrar a carreira, ele gostaria de permanecer no clube pela identificação, pela paixão que ele tem pelo futebol e pelo Ceará. E aí a gente sempre conversou abertamente sobre isso, sobre maneiras que ele poderia ajudar, funções que ele poderia exercer. Ele sempre também demonstrou que ele não gostaria muito de seguir carreira como técnico, né? Ele queria mais a parte da gestão do futebol. Aí a gente foi conversando, houve a lesão dele no joelho, foi um tempo que ele ficou definições na cabeça dele de como ele retornaria dessa lesão. E aí ele acabou durante esse ano de 2017, que eu assumi a coordenação da base, e aí a gente começou a conversar de forma mais direta e objetiva sobre a função que ele exerceria após o encerramento. E agora, no final do ano, ele me procurou, perguntou se aquelas conversas eram verdade, e eu disse, não, João, é verdade, decida a sua vida como jogador, que a sua parte aqui como funcionário do clube já está assegurada. Ô, Mazinho, e para a gente explicar assim para o pessoal de casa, didaticamente, assim, o João Marcos vai fazer o quê? Ele vai fazer essa ponte, por exemplo, o Chamusca tem um jogador muito bom na base, ou ele serve de olheiro também, ou ele serve... Também. Sei lá, o que é que ele vai fazer de fato? O João ele vai iniciar um trabalho, como o perfil dele
é mais da parte de gestão do futebol do que da parte, né, de treinador. Então ele vai fazer um trabalho junto às comissões técnicas, ele vai ser o elo entre a coordenação das categorias de base e as comissões técnicas, e também vai ser o elo entre a categoria de base e o profissional, né? Então ele vai acompanhar treinamentos, ele vai participar de reuniões de planejamento, vai acompanhar os jogos, vai acompanhar também adversários para ver jogadores potenciais para vir para o clube, né? Trabalhar nesse processo de transição do atleta, quando ele sai da base para o profissional. O João, ele foi uma pessoa que ele sempre abraçava muito os atletas da base quando chegavam no profissional, né? O João sempre ele adotava os garotos e gostava sempre de estar junto. Quando tinha concentração, ele me pedia para ficar com os jogadores mais novos, né, para passar a experiência. Então, ele sempre foi um cara que ele sempre teve essa visão muito voltada para a categoria de base. E aí eu acho que nessa função ele vai ser muito importante, até pela referência que ele é como pessoa. Mário Kempis, descarregue mais as suas perguntas aí, que a gente está quase terminando com o Mazinho. Mas bem rapidinho. Por exemplo, o que a gente se preocupa, o time vai para a Copa São Paulo e se destaca. Tem lá um jogador e tal. Como é que essa parte jurídica, vocês têm um contrato já com esse jogador, já está, como a gente pode falar, já está amarrado esse jogador? Porque eu recebo, por exemplo, o Arthur, que se destacou agora no Londrina, começou com vocês, mas acabou que não deu certo, ele não mais pertence ao clube. Para justamente não sair do clube um jogador com uma categoria como ele. Hoje o futebol ele evoluiu nessa parte. Hoje o clube ele tem mais mecanismos, né, de proteção ao atleta. O Ceará, como clube que tem um certificado de clube formador da CBF, então ele acaba tendo alguns dispositivos a mais para prender o atleta. Então todos os atletas que vão participar da Copa São Paulo, eles estão seguros, uns com contrato de profissional, outros com contrato de formação de atletas, mas em ambos os casos, os atletas eles estão presos ao Ceará e eles só saem do Ceará com a anuência do próprio clube, né? Não existe mais aquele negócio de um clube vir e roubar jogador, né? Hoje a CBF ela conseguiu dotar os clubes de mecanismos para que os clubes protejam seus atletas. Bom, o Ceará estreia dia 3, a gente tem os jogos aí da primeira fase, né? Uma competição muito rápida, né? Pay-buff, como a gente fala, são 3 partidas só. É o grupo 25, dia 3 contra o São Caetano, depois do dia 6 contra o Rio Branco do Acre e fecha contra o São Bernardo no dia 9. Como é que vocês analisam esse grupo aí? Dá para passar, Mazinho? Dá para passar, apesar de que caímos num grupo um pouco chato, né? Temos o São Caetano e o São Bernardo. São Bernardo é o da casa, né? Da casa, que são equipes ali da Grande São Paulo, né, ali do ABC Paulista, que além de ter muito investimento, sempre fazem bons trabalhos em categoria de base. Temos um fator complicador, que o campo que nós vamos jogar é grama sintética, né? Então temos essa dificuldade. Para melhorar um pouco a adaptação dos atletas, fizemos durante esse mês de dezembro, fizemos vários treinos nas areninhas, né, aqui na cidade, que também tem grama sintética, apesar do piso ser um pouco diferente do que a gente vai encontrar lá, mas já para o jogador começar a se adaptar com velocidade da bola, com kick, até com o atrito que tem da chuteira com a grama sintética. Mas eu acredito que, apesar das dificuldades que a gente vai encontrar, eu acho que é um grupo que dá para a gente classificar sim. Mazinho, é assunto para um programa inteiro. Isso, demais. Então fica o convite para você voltar aqui. Tomara que com uma boa campanha na Copinha, para a gente continuar conversando. Saiba que a grande jogada está de portas abertas. Com certeza, estou à disposição. Agradeço o convite e com certeza a gente, quando voltar de São Paulo, pode convidar que estaremos aqui para a gente conversar um pouco mais sobre as categorias de base e o planejamento para 2018. Legal, mas amanhã a gente fala sobre as categorias de base do Fortaleza e fala do Aliança também, que é a outra equipe que vai representar o estado do Ceará na Copa São Paulo de Futebol Júnior.